E aí, galera, bom dia. Bom dia. Eu sou o Felipe. Sou a Carol, bem-vindos ao nosso canal. E tá muito frio. Mudamos de cidade, mudamos de país, mudamos de clima. Não, o clima tá meio parecido, mas a gente não mudou a roupa ainda. Casaco. A gente vai mudando os acessórios pra ficar com a cara nova, mas o casaco é o nosso de cada dia. É, hoje a gente tá na cidade de Praga, no país da República... A cidade do Eu Felipe. entendi a tua piada. No país República Tcheca. E a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho dessa cidade que foi feita em homenagem a Carol. Nada disso. E é isso, bora com a gente conhecer um pouco mais esse lugar. No vídeo de hoje, desembarcamos na capital da República Tcheca. Localizada no centro da Europa, já foi conhecida por diferentes nomes, como a Cidade Dourada, a Cidade das 100 Torres e o Coração da Europa. Hoje é chamada de Praga. Repleta de história, cultura e construções que remetem à era medieval, Praga é um dos destinos preferidos de turistas do mundo todo. E é aqui que será nosso rolê de hoje. A gente veio visitar a menor casa de Praga. Ela só tem 2 metros de largura e ela foi construída em 1853. E curiosidade é que antigamente ela era um bordel. E aí, vocês viram a casa ou não viram? Ela é muito pequena, né? Não, brincadeira, a casa é essa daqui. No período medieval, o anseio pela vida eterna e por riquezas infindáveis instigavam as pessoas, especialmente da nobreza. Em Praga, o rei Rodolfo II alimentava esses desejos construindo laboratórios de alquimia pela cidade, buscando avidamente produzir a lendária Pedra Filosofal. Entre os séculos XVI e XVII, esses laboratórios fervilhavam com atividade alquímica, produzindo uma variedade de elixires e experimentos. No entanto, com o crescente domínio da Igreja Católica, práticas consideradas hereges como a alquimia foram gradualmente banidas. Apesar das tentativas de manter esses locais em segredo, o avanço da vigilância acabou por expô-los. Um a um, os laboratórios foram descobertos e fechados. O mesmo destino aguardava esse laboratório que visitamos, cuja entrada foi selada por um muro de concreto, perdendo-se nas sombras dos séculos seguintes. Entretanto, em 2002 uma enchente atingiu Praga, inundando o edifício que hoje abriga este museu de alquimia. Com a força das águas, a parede falsa que ocultava o antigo laboratório cedeu, revelando suas salas secretas ao mundo moderno. Hoje os curiosos podem explorar esses recantos antes ocultos, testemunhando os mistérios e segredos da alquimia medieval. O preço da entrada para essa jornada pela história é de 200 coroas tchecas, um pequeno tributo para desvendar os enigmas do passado. A gente acabou de visitar aqui a loja de alquimia, aqui de Praga, e foi bem legal. Ela era uma das 8 ativas em Praga e aí ela era escondida. Então eles ficavam nos laboratórios deles, era no nível subterrâneo. E antigas passagens que a família real usava para escapar da cidade de Praga. Então lá eles tinham os laboratórios escondidos, que eram acessados por uma passagem secreta atrás do armário da sala de hóspedes. E na frente eles tinham uma farmácia de fachada para poder justificar toda a fumaça que saía dos fornos. Aí eles queriam fazer então a Pedra Filosofal, que ela poderia servir para transformar qualquer metal em ouro e também para conseguir fazer o elixir da imortalidade. Mas como eles nunca conseguiram isso, eles faziam outros tipos de elixires, que tem alguns aqui para vender com a receita quase original, porque alguns ingredientes, por exemplo, ópio, não pode colocar mais, e são feitos hoje em dia pelos monges beneditinos. A gente comprou um elixirzinho de souvenir. Então, gente, a gente tá agora num novo dia, porque ontem a gente tava muito cansados e não deu pra continuar fazendo os vídeos, a gente foi pra casa descansar. Então hoje a gente vai continuar mostrando pra vocês as atrações que tem aqui por Praga, né? Isso. Então a gente tá aqui agora na Torre da Pólvora. Deixa eu virar aqui, ó. Ela tá aqui atrás da gente, ó, a gente escondeu ela. Então, essa daqui é a Torre da Pólvora. E ela é a única das 13 torres antigas que defendiam a cidade de Praga, que ainda está em pé. É, porque tinha uma muralha em volta da cidade antiga, né? E por essa muralha tinham 13 torres, e essa é a única que tem inteira ainda. Uma coisa é que ela foi parcialmente destruída durante as guerras que teve aqui, acho que principalmente a Segunda Guerra Mundial, e daí eles acabaram tendo que reformar ela, restaurar ela.
dá pra fazer uma visita por Praga com um carro antigo e até eles estão preparados pra chuva, ó. Tá tudo certo. Mas a gente não vai fazer não. Vamos caminhar. Tem até um cobertorzinho lá dentro, tava valendo a pena, hein? Vai fazer eu caminhar nesse frio, Carol. Droga. Gostasse da vista que tem aqui da fachada da igreja, Carol? Que igreja engraçada, né? Ela é tampada por outras construções, isso me chamou a atenção. Então a gente visitou agora um pouquinho a igreja Nossa Senhora de Tim, isso, ou só a igreja de Tim. Só que não dá pra filmar, não dá pra ter fotos. Ali a filmagem era proibida, mas essa igreja ela é do século XII. É bem antiga e ela tem bastante daqueles detalhes de igreja antiga que tem na Europa, né? E muita coisa meio que folhada a ouro ou pintada de ouro, não sabemos exatamente. Mas agora são quase 11 horas e a cada horário fechado, o relógio astronômico que fica nessa mesma praça que fica a igreja, ele toca, faz um show, dizem que tem um show de sei lá, de bonecos ali, a gente vai lá ver. Saem os apóstolos pela janela. Nós vamos correr pra lá pra ver a tempo. E quem chegou agora faz o que, Carol? Se inscreve no canal e também compartilha com os amigos de vocês que vocês acham que pode gostar de conteúdo de viagem. É isso aí, vamos continuar correndo para pegar a apresentação. Estamos aqui esperando já o relógio. Ele tá bem aqui atrás, deixa eu mostrar. Tá aqui. Mas tem algumas informações que a gente já pode ir dando enquanto não começa a coisa. O que a gente sabe é que tem umas 2 histórias legais sobre esse relógio e a construção dele. É um mito, né? A primeira é que foi construída há mais ou menos uns 500, 600 anos e por um artesão que ele era cego. Então, tipo, imagina a dificuldade que foi para construir esse relógio. O outro mito é de que o artesão não era cego, mas que depois de ele construir o relógio, cegaram ele para ele nunca ser capaz de fazer outro relógio igual a esse. Daí qualquer informação verdadeira a gente não sabe, talvez as 2 sejam mentira. Mas o primeiro foi um rapaz tcheco que deu essa informação pra gente e a segunda a gente achou na internet. Então, escolham o que vocês acharem que é mais verdadeiro. E aqui o relógio, ele tem também não só a informação do horário, mas também do astronomia, do calendário, essas coisas assim. Então, uma das pessoas que ajudou a fazer esse relógio, ele era matemático, então teve uma certa engenharia para fazer isso. Na verdade, relógio, né, deve ter uma grande engenharia para fazer isso. Porque se atrasar um segundo de vez em quando, imagina ao longo dos anos, né? 500 anos aí atrasando. A qualquer segundo, gente. Começou. Só dá uma parecidinha no rosto. E aí, o que achou? Bem simplesinho, né? Mas é uma engenhoca feita há 500 anos atrás, então é legal ver isso funcionando ainda. Verdade, tem que ser justo, né? A Ponte Carlos é o monumento mais famoso de Praga e une a cidade velha à cidade pequena, conectando diversas atrações de Praga. Com mais de 500 metros de comprimento, 10 de largura e atualmente com 30 estátuas, essa ponte já foi destinada a carruagens, bondinhos e ônibus. Hoje é permitida somente para pedestres. A ponte recebe esse nome em homenagem ao seu criador, o rei Carlos IV, que colocou sua primeira pedra em 1357. Essa obra durou cerca de 45 anos e nem mesmo o rei, nem o arquiteto da ponte viveram para vê-la finalizada. Dentre as lendas que permeiam esse local, a mais famosa é a história de São João Nepomuceno, que conta que quando ainda era vigário do arcebispo de Praga, João tomou uma confissão da rainha Sofia e se negou a contar os pecados dela para o rei.
furioso, o monarca mandou que o futuro santo fosse torturado e jogado da ponte. O local exato onde ele foi jogado hoje é marcado por um brasão no parapeito da ponte, além de um pequeno monumento, que dizem que, se tocado, faz com que um desejo se realize dentro de um ano. Gente, tá chovendo demais. A gente tá tentando pegar algumas filmagens da parte exterior também, mas não tá funcionando muito aqui. Mas tá difícil. Agora a gente tá chegando aqui na ponte e não deu pra mostrar muito ainda. Vamos tentar. Pior que o dedinho tá doendo já do frio. Sim. Mas vale a pena. Vale a pena porque não é fácil vir até aqui, né? Já que veio até aqui, podia estar caindo ácido que tá na rua andando. Tem umas estátuas nela aqui que o pessoal passa a mão, que deve ser para dar sorte, ou dinheiro, ou amor. É sempre por isso que as pessoas fazem coisas, não é? Mas não sei qual delas que são, a gente vai dar uma olhadinha. Mas essa chuva, gente, eu preciso tocar na de sorte. Pra ver se vai embora a chuva? Né? Tem tanto vento que o meu guarda-chuva abriu ao contrário. Socorro! Olha só isso. Meu marido desistiu da sombrinha. É porque se a gente fica com a sombrinha, tem que ficar tampando a vista, daí a gente tá num lugar completamente turístico e bonito e a gente fica olhando pro chão o tempo inteiro. É chato, né? Quem concorda, deixa um like. Não, eu tô sempre certa. Ó, quem tá aqui de novo. Mas é que tu me força. Gente, isso daqui é um relacionamento abusivo de guarda-chuva. Porque eu não quero guarda-chuva e ela fica me pescando com o guarda-chuva. Eu não quero que ele se molhe. Mas eu quero enxergar. Mostra a nossa vista, mostra aqui nossa vista, vira aqui. Essa é a nossa vista, gente. Por isso que eu não quero guarda-chuva. Tá, vai embora então, tchau. Pra vocês saberem qual que é o que o pessoal vem pra tocar, é só dar uma olhadinha nas estátuas de bronze e onde tá bem polido é onde o pessoal toca, ó. Aqui tem um. Tá bom a vista de vocês? Então, ó, gente, atrás da Carol, vocês podem ver o rio. Ah, agora sim, né? Agora não protege? Estou aqui numa taberna medieval que está aberta desde 1375. E aqui já comeram, já beberam o Mozart, os alquimistas do rei Rudolf II, que a gente mostrou ontem. E a gente também começou aqui com uma cervejinha. A cerveja é feita aqui mesmo e ela custa 89 coroas checas. Essa daqui é uma preta que eles fabricam aqui mesmo e essa é a blonde que eles fabricam aqui. E é tudo à luz de velas, bem temático. Na verdade é temático, é original mesmo de muitos anos atrás, é bem legal. Agora chegou o nosso prato especial, cheio de carne, bem medieval. Sabes o nome? É o prato do cavaleiro. E custou 649 coroas checas. Vem vários tipos de carne aqui, vem cogumelo, vários molhinhos também, milho. E carnes que eu cacei. Ah, tá, claro. E o detalhe, o charme aqui é que tem uma baciazinha de água pra gente lavar a mão como antigamente. Como antigamente, nem sei como era antigamente. Não sei também, mas vou lavar. É só assim. Tá bom. Era pra lavar a mão antes. A gente não sabe o que tá comendo porque tá escuro. Eu acho que é frango. Tá bom, bem grelhadinho. Vários molhinhos, gostei. Essa daqui foi a taverna medieval que a gente comeu e a Carol já explicou mais ou menos sobre ela, mas aqui tá o nome, eu vou botar aqui melhor porque eu não faço ideia de como pronuncia isso. Não, nem eu. Mas vale muito a pena vir, a comida tava muito boa e toda a parte histórica dela vale muito a pena estar ali naquele momento. Imagina, eu comi onde Mozart comeu. Só falta o talento agora. Eu já tô um passo de estar mais perto do Mozart do que eu já estava antes, né? Claro, a cerveja, né? Exatamente, é a mesma cerveja que é. Agora a gente tá subindo aqui, um monte de degrau pra ir pro Castelo de Praga. Lá tem um monte de atração bem legal.
De acordo com o livro dos recordes, o Castelo de Praga é o maior castelo do mundo e possui diversas atrações para visitar. O acesso ao pátio do castelo é gratuito, porém, para visitar as principais atrações é necessário um ticket. Dentre as opções, nós escolhemos pelo circuito básico, que custa 250 coroas tchecas e que dá acesso ao antigo Palácio Real, a Catedral de São Vito, a Basílica de São Jorge e a Rua do Ouro. E aqui a gente tem a igreja, que ela é a maior igreja também? Não, mentira, ela não é nada de maior, mas ela é uma igreja muito grande aqui, ó. É a igreja de São Vitus e não pode filmar lá dentro, então a gente vai ficar devendo pra você. A gente já visitou a Catedral do São Vito, a gente também visitou o antigo Palácio Real. Nenhum deles pode filmar por dentro, mas a Catedral tem vitrais lindos assim e o Palácio tem um trono antigo também que eu achei bem legal. Agora a gente vai visitar a Basílica de São Jorge, que é essa rosinha aqui. Espero que lá possa filmar, mas pelo jeito que as coisas estão indo... Datada do ano de 920, a Basílica de São Jorge é o edifício religioso mais preservado em Praga. Ao longo dos anos, a igreja passou por várias reformas e no século XIII foi incluída uma capela para Santa Ludomila, que abriga o seu túmulo. A gente acabou de entrar na Rua do Ouro e é uma rua cheia de construçõezinhas coloridinhas. E aqui é a Rua do Ouro por causa dos alquimistas, então, né? Porque o que a gente explicou antes deles quererem transformar tudo em ouro. E infelizmente são tipo 3 horas da tarde e já tá essa escuridão absurda, né? Então já tá meio difícil de mostrar pra vocês. Então é isso, gente. A gente acabou de sair da Rua do Ouro e a gente decidiu que vai encerrar aqui o dia porque já estamos ficando até doente de tanto frio que a gente tá passando hoje, né? E então a gente espera que vocês tenham curtido o conteúdo. Não acaba por aqui a nossa viagem. Continuem na semana que vem para mais atrações. Não esqueçam então de deixar o seu like. Se você está aqui pela primeira vez, aproveitem para se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos que você acha que gosta desse tipo de conteúdo. Vai ajudar bastante a gente, que a gente está começando. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Valeu.